Muito bom dia, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui de novo para estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar sequência nos estudos da carta do apóstolo Pedro e vamos estar estudando junto aqui a segunda carta, dando início hoje, né? A semana passada nós encerramos o estudo da primeira carta e hoje nós vamos estar vendo a segunda carta. Vamos nos ocupar dos versículos de 1 a 15 do capítulo 1. Vamos ler então. Nós vamos ler primeiros 4 versículos e em seguida a gente vai seguindo. Deixem as Bíblias abertas e vamos ler o texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, até aqui. O nosso texto áureo, né, da lição é o versículo 10, e daqui a pouco nós vamos chegar nele, né? O assunto, né, é firmeza na vida cristã. Nós vamos estar, então, entendendo o contexto, né, no qual a carta foi escrita, né? Já é a segunda carta que Pedro escreve. Ele escreveu de Roma, né, pouco antes de ser martirizado, né, por volta do ano 66 ou 67 depois de Cristo. O objetivo do apóstolo é justamente combater os ensinos de homens ímpios, né, que mudavam as escrituras para dar apoio àquilo que eles próprios pensavam, né? Homens ambiciosos por conta de obtenção de vantagens pessoais, né? E que buscavam, assim, eles desacreditavam a fé cristã e levavam os crentes para longe de ter um comportamento correto, né? A carta anterior, ele se dedica especialmente uma parte dela, né, no último capítulo da carta que vimos da semana passada, mencionando a questão dos pastores, né, dos falsos líderes, né, que pastoreavam por ganância, né, o rebanho de Deus, né? Enfim, ele inicia se apresentando, né, e quando ele coloca ali, né, sua condição de servo, né, a expressão servo aí tem justamente aquela conotação do escravo mesmo, daquela pessoa que vivia somente para servir ao seu senhor, né? E a questão do apóstolo, né, servo e apóstolo, porque Pedro, ele de fato era apóstolo do Senhor, mas ele vai se colocar aqui num nível, né, num patamar de igualdade com aqueles com os demais crentes, a quem ele próprio endereçava as cartas. Ele se refere aos seus destinatários como sendo aos que conosco, né, alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Interessante que essa expressão alcançaram, né, em algumas traduções das Escrituras, né, diz que foram obtidas, né, aqueles que obtiveram fé ou que alcançaram fé, justamente para afastar qualquer possibilidade de mérito, de questão de mérito pessoal, de esforço pessoal para se alcançar a isso, né? A fé é tida como algo que está à mão, né, da pessoa, que tem que se estender para que possa receber algo
do Senhor, mas até a mão, né, o Senhor nos dá, né? Basta estender para que recebamos a graça, né? Então, ele diz aos que conosco, né? Pedro, então, está se referindo ao grupo dos apóstolos, os primeiros cristãos em Jerusalém, e afirma que seus leitores haviam recebido, que a fé que eles haviam recebido era igualmente preciosa, né? Porque ela se residia na justiça de Deus, né? E Salvador Jesus Cristo. A fé cristã era um grande privilégio, né? Ninguém merece a salvação, né? Ela justamente é nos dada mediante a graça de Deus os havia alcançado, e da mesma maneira que alcançou Pedro, né? Todos os discípulos, a forma como o Senhor nos chama e nos salva é sempre a mesma, né? Mediante a sua graça. E ele faz essa saudação, né? A graça e paz sejam multiplicadas, né? Graça aqui no sentido de ser essa bondade ativa de Deus, né? Em conceder perdão e vida eterna sem qualquer mérito pessoal nosso, né? Mas simplesmente mediante o arrependimento e fé em seu Filho unigênito Jesus Cristo. E a paz é o estado de espírito, a qualidade de uma tranquilidade interior e a comunhão na convivência entre os irmãos, nos lares e nas igrejas, e entre as igrejas também, umas com as outras. A paz é algo de fato desejável, né, pelos povos ali, né, e algo que tanto que a saudação deles ainda se fala um shalom, né, se deseja paz, né, tanto no mundo árabe como entre os judeus. Mas se você for procurar no dicionário, né, diretamente, você vai ver que paz é a ausência de guerra. E de fato, né, nossa humanidade, no momento que se rebelou contra Deus, ela como que entrou nesse conflito com o Senhor, né, com a santidade de Deus. E ele vem justamente operar para nos resgatar e nos dar de novo essa paz. Há um hineto que eu gosto particularmente muito, que fala assim, que em cada estrada que eu andei, eu pensei que daria certo, e toda estrada em que habitei terminou em um deserto. Mas quando Deus achou-me em trevas, disse, haja luz. E quando Deus achou-me em guerras, disse, haja paz, né? É muito interessante porque é justamente essa guerra, né, essa falta de paz que incomoda o homem, né? Só Deus pode verdadeiramente dar e liquidar, né, com esses conflitos internos que nós temos, que tem consequências terríveis, né, na vida da sociedade, né? Pedro quis levar o entendimento, né, os leitores, que todas essas dádivas, elas vêm de Deus, né, do conhecimento, da glória e do poder de Jesus Cristo, e não de crenças e práticas em falsos mestres, que já havia muitos ali entre eles, e também outros que existiriam no futuro, né? Esse pleno conhecimento do Senhor é algo que realmente desejável, que nós temos que buscar. Me recordo que quando vivia eu numa experiência de conversão, lendo a Bíblia, e muita dificuldade de compreensão, lá no livro de Provérbios está escrito que a ciência, né, o conhecimento vem do Senhor, né? E então tudo começa, né, em se conhecer a Deus, em temê-lo, né? E daí sim ele vai nos guiando ao longo da vida, e cada experiência que vamos passando vai nos dando esse crescimento, né? E é isso que o apóstolo está destacando aqui, né? A chamada de Deus é feita por meio da sua glória, né? É o esplendor da sua natureza, seu caráter perfeito e do seu poder, todos contemplados na pessoa de Cristo, a perfeita imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver a Deus, mas podemos ver a Jesus. Aos que haviam crido em sua glória e seu poder divino, ele
trouxe, né, ricas promessas, né, que estão todas elas aí descritas no Evangelho, né? Jesus nos tornou filhos de Deus, né? Ora, essa promessa, né, de nos libertar da corrupção do mundo tem também esse sentido de afastar de nós, né, o sentir prazer em pecar, né? Quando nos tornamos participantes da natureza divina, o homem perde o prazer em transgredir a lei de Deus, né? Olha, é algo interessante, que há um contraste, né? Na bem-aventurança, que vem descrita lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E nela medita dia e de noite, porque nós temos, como cristãos, se isso não acontece com você, se o transgredir a lei de Deus e andar contrário e ferir os seus preceitos não te incomoda, tem alguma coisa muito errada aí, né? Nós passamos a refletir as nossas vidas e nosso comportamento à luz do caráter de Deus manifestado em Cristo, né? E o apóstolo, então, ele enumera a seguir 8 virtudes da vida cristã. Vamos lá, então, agora voltar no texto, vemos versículos de 5 a 7. Né? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li o versículo 8 aí, mas vamos pensar nessas virtudes da vida cristã que ele destaca aqui, né? Há uma sequência, né, de aspectos, né, dentro dessa vida nova que a gente pode comparar como a nossa bagagem para o curso da vida, né? Primeiro aqui, né? A nova natureza do crente ela é revelada pela fé. Esse é o ponto inicial, né? A fé da vida cristã consiste em você acreditar nas realidades do Evangelho, arrepender-se e querer mudar de vida, confiar em Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor e submeter-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para em tudo ser obediente. Ó, a fé aqui tem a ver com a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa certeza de que Deus, de quem é Deus, né? E essa confiança profunda em Deus por aquilo que Ele é, nos leva a acreditar nas suas promessas no Evangelho, o arrependimento, né? E a confiança. E é uma confiança meramente, uma confiança profunda, né? E vai nos levar à submissão ao Senhor, né? E a virtude, né? A virtude, a palavra tem um sentido de excelência, né? De coisa digna, de coisa perfeita, coisa acabada, né? A qual você não olha e fala e diga, olha, está faltando isso aqui. Não, aquilo ali, se melhorar, estraga. Então a virtude é isso, né? A capacidade plena para realizar aquilo que alguém destinou para você fazer, né? No caso de nós, os crentes, a excelência é o nosso caráter, que tem que refletir tudo que tem no caráter de Deus. Realmente não é uma coisa fácil, a menos que a gente olhe para Jesus. O conhecimento não é também um conhecimento meramente intelectual, mas é uma sabedoria, aquele conhecimento que vem de uma experiência pessoal nossa com Deus, né? E é o discernir entre o bem e o mal, o que convém e o que não convém, deixando o crente orientado, então, pela palavra de Deus. Vamos frisar muito bem isso aqui, né?
discernir entre o bem e o mal, o que convém e o que não convém. As coisas que estão na palavra, Deus, elas, na nova aliança do Senhor, absolutamente, não há uma lista do proibido e do permitido, sim, há daquilo que convém e aquilo que não convém, né? O crente orientado pela palavra de Deus, ele precisa ter esse discernimento, né? A temperança, né? O domínio próprio que fala aqui, né? Também é o quarto padrão aqui, a quarta virtude, né? O verdadeiro conhecimento, ele leva ao domínio próprio. Você não precisa ficar aflito com absolutamente nada e nem se destemperar por qualquer coisa. Efetivamente, um comentarista da Graham Marshall, né, estudando, né, um estudo específico das cartas de Pedro e Judas, ele menciona, né, que qualquer sistema que divorcia a religião da ética é fundamentalmente uma heresia. Né? O que significa isso? Né? Que o domínio próprio, o conhecimento, ele tem que nos levar a isso, né? A entender que esse zelo, o caráter de Deus, né? ele vem para a gente, nos leva a ter a serenidade de compreender que o Senhor tem padrões éticos, né, padrões de conduta que são inafastáveis, não dá para separar. Você, como um cristão, de repente você não ter temperança, você ser uma pessoa que explode e comete atos dos quais você não vai ter muita dificuldade de reverter, né? Vai dar um mau testemunho. Ver, esperar e trabalhar pelo reino de Deus, testemunhando ativa e produtivamente. Essa é a manifestação daquele que realmente manifesta, que passou a ser participante da natureza divina. Interessante, o conhecimento de Deus, ele produz, né, produz na gente o caráter, né, de Deus, né? Essas virtudes, né? A fé e o conhecimento de Deus nos leva a ter esse discernimento da vontade efetiva do Senhor para conosco, né? O resultado da fidelidade e do compromisso assumido, né, de professar essa fé, vai submeter ao batismo. Assim, ele fala que nós vamos ter, então, amplamente, mais à frente, vai dizer que a gente vai ter, então, amplamente concedida a entrada nos portões do céu, né? Por outro lado, o pecado, as expressões, né, de entrega aos impulsos da carne, que antes era praticado com naturalidade, ele passa a ser combatido no crente, simplesmente por causa do Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, o crente, ele só consegue dominar o poder da carne pelo poder de Deus que vem do céu, né? E essa é a chave aí da questão do domínio próprio, né? Se você procurar na sua própria carne tentar buscar esse domínio, você não vai ter sucesso, vai ter problema, né? Porque a nossa natureza é justamente oposta à carne, né? E por isso que o Senhor,
por meio do Espírito Santo, ele vem nos dar uma nova natureza. Nós somos, então, um homem já criado segundo Deus, para professar essa natureza dele e sermos diferentes do padrão do mundo, né? A quinta virtude, a perseverança ou a paciência, não é uma mera resignação a tudo que acontece, né, de contrário, pensando aí que se trata de uma fatalidade, né, da qual ninguém pode escapar, mas trata de uma capacidade que o crente tem de não desistir na caminhada de fé, né, em virtude de sofrimento e aflições que venham a ocorrer na vida. Essa é a perseverança, né? Deus controla todas as coisas, de modo que o crente considera o sofrimento à luz das promessas de Jesus sobre a vida eterna. Por sexto aqui, né? A piedade, o caráter voltado para a reverência a Deus e tudo que lhe diz respeito. Tudo que diz respeito a Deus. Essa é a piedade. Por meio da piedade, a gente se submete aos ensinos da palavra de Deus. A piedade é essa prática de aplicar os ensinos que o Senhor dá, né, por meio referenciando a sua palavra, né, e tudo que diz respeito a ele, e submetendo a uma prática cotidiana, né, da piedade. A fraternidade é o amor entre os irmãos. Né, fica sem sentido alguém disser que é crente, né, dizer que ama a Deus, né, como o João fala, né, em 1 João 4,20, né, alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e se não ama ao seu irmão a quem ele vê, né? Então a coisa que não vai combinar. E a fraternidade é justamente a prática desse amor, desse relacionamento, que o amor que a gente vai entrar aqui, né? Na outra virtude que o Senhor coloca aqui, né? Algumas versões traduzem aqui por caridade, mas por força de traduções da língua portuguesa, né, diversas, porque o sentido, caridade não vai expressar de fato aquilo que a palavra original quis dizer, né, que a caridade, ela pode entender que é mera prática de filantropia, alguém pode entregar, dar esmola, né, mesmo que o doador aí se sinta um pedinte, mas por causa do amor de Deus ao próximo, isso vai além disso, vai muito além, né? O amor aqui é o amor sacrificial, né? Que nos faz empenhar na obra de evangelização, de levar a palavra por amor aos homens, para que eles não venham a perecer, porque não é essa a vontade de Deus, e se não é a vontade de Deus, também não pode ser a nossa. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? A obra missionária, ela faz isso porque deve doer o coração do cristão quando a gente lê lá no livro de Apocalipse: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não podemos negar às pessoas o direito de fazer pelo menos essa escolha, de alertar sobre o perigo que estão correndo. É tão urgente salvar a gente do triste fim. Seguindo os versículos 9 a 11, vai mostrar então os resultados dessas virtudes. Pensemos numa mala, e nós vamos, ao longo da vida cristã, acrescentando essas virtudes que estão ditas aqui pelo apóstolo. Qual é a consequência? Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego
vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois esta é a maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo aqui nosso roteiro, esperar, trabalhar pelo reino de Deus ativamente e produtivamente é manifestação de que realmente a pessoa passou a ser participante da natureza de Cristo. O resultado é o compromisso assumido de professar essa fé em Deus e pelas águas do batismo, né, se unir à igreja e cumprir, né, o propósito de Deus para nossas vidas, né? Quem não tem essas virtudes, né, o apóstolo está dizendo aqui, né, são coisas que são inerentes, que está dentro da natureza, tá, daqueles que são eleitos, né? A única coisa que precisa é a gente expressar essa natureza, essas virtudes, né, para que o mundo veja que nós somos, quem nós somos e por onde andamos e por que somos, né? É um testemunho, o resultado da fidelidade vai fazer com que as pessoas, também olhando para o nosso testemunho, sejam afetadas, digamos, por essa salvação, por aquilo que o Senhor quer de todos nós. Meus irmãos, quando se fala aqui, né, que vos será amplamente, né, franqueada a entrada, né, nos portais eternos, né, é algo como que é uma entrada em triunfo, né? Essa é a ideia. Quando os soldados, né, os exércitos venciam as batalhas, né, ao entrar no pátio, né, retornando, né, carregado em triunfo, é isso que o Senhor tá falando aqui, né, em que será amplamente suprida a entrada no reino eterno, né? Absolutamente não tem a ver nada aqui com mérito, tá? Mas é recebida com alegria e galardões. Eu ouvi um testemunho de uma senhora muito piedosa, já falecendo, né? E o pastor foi visitar ali naquele momento difícil e o pastor narra que aquela irmã deu o seguinte relato: ô pastor, obrigado porque o Senhor trouxe aqui o coral para cantar esses hinos lindos aqui para mim. O pastor tinha ido lá sozinho e o coral que ela estava escutando, os cânticos, vinha de outro lugar. Isso é a entrada em triunfo, né? A alegria no céu quando o Senhor está recebendo os seus, né? E seguindo aqui, né, caminhando já para o final, né, do nosso estudo, os versículos de 12 a 15, os 4 últimos. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora
estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O zelo do apóstolo aqui, né? Ele diz que por essa razão, né? Que razão, né? Por causa das advertências que ele vinha fazendo antes, né? É que ele resolveu escrever. Ele tinha consciência de que o ministério consistia tanto em zelar pela fidelidade daqueles que já estavam convertidos, para que não se desviassem, né? Mas também zelar pelos crentes do futuro. Perceba a importância de deixar um legado. Ele sabia que depois da sua partida, haveria que continuar alertando os crentes. Por isso que ele deixou aí esses registros, né, por meio dessas cartas. E esperava que essa lembrança ficassem avivadas nas suas mentes depois da sua partida. Resta-nos pensar o que a gente faz com esse conhecimento, né? As exortações, né, de Pedro, elas permanecem válidas para os nossos dias, nesses tempos em que fervilham desvios da palavra, né? A gente tem que manter a nossa firmeza na sã doutrina. Por isso é importante, meus irmãos, nos alimentar da palavra, estarmos compartilhando com os nossos irmãos em Cristo nas igrejas e aprendendo, né, uns com os outros. Segundo ponto, né, precisamos cada dia, né, subir essa escada das virtudes, né? Porque elas honram a Cristo e mostram, né, que nós temos de fato um relacionamento com Ele e com o Pai. Nesse sentido, é que se exalta aqui nesse estudo o versículo 10 que passamos, né? Portanto, irmãos, procurai fazer mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca tropeçareis, né? Lembre-se que há uma passagem nos evangelhos em que o Senhor Jesus, lá em Mateus 22, versículo 29, ele diz aos membros de uma seita judaica, ela diz o seguinte: errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus.